eles dormem? Girafa. Ué, deve ser de lado. Tá, porra. Imagina a dor nas costas. Flamingo. Os coitados dormem de pé com uma pata só. Soninho bom. Ai, quanto descanso. Elefante. Os únicos que dormem normal. Coisa mais fofinha desse mundo. Tubarão. Achei semi-fofo, mas me deu medo. Baiacu. Ele desinfla e fica pequenininho xoxinho dormindo. Coruja. Tá amarrado. Cantores que se vingaram dos seus haters. Uma cantora falou que Seven Rings, da Ariana Grande, era uma cópia da sua música. I want it, I got it. I want it, I got it. Ariana ignorou até o seu próximo show, em que ela fez isso aqui antes de tocar a música. Depois de um show, acusaram a Sabrina Carpenter de dublar suas músicas e não cantar. Mas além de comentar que ela sim canta suas músicas nos shows, ela respondeu com esse show aqui, em que cantava sozinha. Please, 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 don't prove I'm right. Jeitos burros que crianças colaram em prova. Um menino resolveu gravar um áudio com toda a matéria, pra na hora de fazer a prova, escutar ele no fone de ouvido. Só que no dia seguinte, na hora de conectar o celular no fone, ele sem querer conectou no alto-falante da sala de aula. E quando foi ouvir as respostas, tocou na sala inteira. Todo mundo reconheceu a voz dele e ele reprovou com 0. Outra menina resolveu colar usando uma máscara, escrevendo as respostas dentro dela. Na hora de responder, ela tirava a máscara, olhava e colocava de novo. Só que o professor começou a achar meio estranho e pediu pra ela tirar a máscara pra conversar. Ela tava muito confiante de que ele não ia ver, então tirou, sem perceber que a tinta da caneta tinha manchado a sua cara inteira. Trends de internet que deram muito errado. A moda de colocar slime no cabelo viralizou muito e as pessoas logo começaram a imitar. O problema é que elas não sabiam que isso na verdade não era slime real, e sim um creme pra cabelo que tinha essa textura. Já o slime secava igual cimento e ficava impossível de tirar, e alguns terminaram carecas. Em 2025 surgiu uma trend de misturar toda e qualquer coisa nojenta encontrada na escola pra tentar fazer um vírus do zero. Colocavam chiclete, comida, sujeiras aleatórias e deixavam o negócio lá por dias. Além de ficar com cheiro de leite azedo com esgoto, mandou várias pessoas pro hospital. Produtos proibidos por serem golpe. Isso prometia tirar qualquer tolete entupindo a privada, usando ar comprimido. O problema é que esse ar às vezes ia pro lado errado e jogava água de bosta na sua cara. Já esse branqueava até o dente mais amarelo, porque o roxo neutraliza o amarelo. Só que a tinta era muito forte e começou a manchar os dentes das pessoas, demorando semanas pra sair. Por fim, esse cara ficou rico vendendo ar. Ele enlatou ar puro de cima de uma montanha, botou um bico pra você respirar e vendeu por 100 mangos. Só que tanta gente comprou que ele ficou milionário. Ele escreveu uma música dormindo, mas ela virou uma das mais famosas do mundo. Em 1965, o Keith estava dormindo quando acordou de madrugada com uma melodia grudada na cabeça. Pra tentar tirar ela da cabeça, ele levantou, gravou ela com uma letra inventada e voltou a nadar. No dia seguinte, ele acordou sem lembrar o que aconteceu, até que achou uma fita e resolveu escutar o áudio. Ele achou a música muito podre, mas quando seus colegas de banda ouviram, eles acharam genial. E assim nasceu essa música. Esse vídeo parecia normal desse cara apresentando a namorada, só que duetaram parecendo que ele tinha sequestrado ela, e o próximo foi ela com a mão presa. Aí adicionaram gestos com a mão e obviamente não dava pra eles não terem o pé. Só que a polícia chegou pra prender ele, com um cara lá fora tentando negociar o sequestro, até que o evento passou no jornal e chegaram muitos mais oficiais. O negócio ficou tão grande que o presidente se manifestou e as reportagens não pararam, gerando até manifestações. Aí no fim ele foi corno e eles terminaram. Se você surtar, perde. Dizem que esse desafio é impossível e era usado de castigo nas escolas. E é escrever o alfabeto com uma mão e os números com outra. Eu não acredito que seja difícil assim. Tá, e A. É difícil sim. Não dá. Não dá. Eu tentei escrever um C, saiu um 3 ao contrário. E um 6. Esse quase foi. Pô, é um G e um 6. Bem que eles são quase iguais, né? É um 7. Isso aqui é um 7. J e D. Bebês com os nomes mais insanos. Esse é o primeiro bebê que não tem nenhuma letra no RG. Os pais queriam um nome único e tiveram uma ideia perfeita: dar um emoji de nome. E assim nasceu o emoji de coração, emoji de coração, emoji de coração. Os pais não conseguiam escolher entre o nome que a mãe queria dar e que o pai queria dar. E quando ela nasceu, deixaram a própria recém-nascida escolher o nome. Botaram uma roleta na mão do bebê. Amiga, que unha linda! E depois de momentos de tensão, decidiram que ela ia chamar Min. Posso
superpoder a cor do seu olho te dá? Olhos azuis. Primeiro, você é parente de todas as outras pessoas do mundo com o olho azul e enxerga bem melhor no escuro do que pessoas com os olhos menos claros. Mas se você tem olhos verdes, tem a cor mais rara do mundo. E você tem o equilíbrio perfeito entre enxergar no escuro e aguentar bastante luz. E o seu olho pode mudar de cor com o tempo. Por fim, olhos castanhos. São os olhos mais blindados de todos. Por ser muito escuro, você consegue olhar muito mais pra luz e tem mais proteção contra alguns cânceres nos olhos, quebrando as leis mais boas do mundo. Em Israel, é proibido colocar o dedo no nariz aos sábados. Em Nevada, nos Estados Unidos, é proibido homens de bigode beijarem mulheres. Segue uma imagem do meu esposo aí. Quebrei a lei. No Havaí, é proibido colocar uma moeda na orelha. E também é ilegal dar risada alta. Crime duplo. Na França, é ilegal chamar um porco de Napoleão. Eu não tenho porco, então... Por fim, na Suíça, é proibido dar descarga depois das 10 da noite. Se inscreve antes que eu seja presa. Recordes mundiais que você consegue bater. Comer uma pizza inteira mais rápido. O recorde é só 23 segundos e eu acho que eu já bati num dia de muita fome. Digitar o alfabeto com o olho fechado mais rápido. O recorde é 4,13 segundos. E testa aí. Fecha os olhos e tenta comentar o alfabeto mais rápido que isso. Ligação mais longa. É só 46 horas e eu tenho certeza que com os amigos certos é fácil de bater. Mais tempo equilibrando uma colher no nariz. É de só 30 minutos. Não é possível, esse eu vou bater. Além dos... Os sorveteiros odeiam influencers. Todo dia, influenciadores iam no caminhão de sorvete desse cara e pediam sorvete de graça em troca de divulgação. Ele aceitou porque achou que a propaganda ia ajudar nas vendas. Mas todo dia chegavam mais e mais, pedindo dezenas de sorvetes grátis. E quando ele tentou dizer não, ameaçaram destruir ele nas redes. Mas foi aí que ele colocou essa placa, que gerou muito mais vendas do que qualquer divulgação. Influencers pagam o dobro. A gente vai morrer? O mundo vai acabar? Esse é um relógio que avisa quando a gente tá perto do apocalipse. Quanto mais perto da meia-noite, mais perto do mundo acabar. E esse ano ele ficou mais perto da meia-noite do que nunca. Meu Deus, a gente vai morrer. O que eu faço? Pelo amor de Deus, um apocalipse. Calma, esse relógio não é uma contagem regressiva. A situação piorou sim, mas é porque teve muita guerra, mudança climática e tudo mais. Então ele é mais um aviso, tipo, galera, vocês estão fazendo merda. Você tá andando no meio da rua quando do nada sai voando que nem bosta. É o que aconteceria se a Terra parasse de girar. Você e tudo que tá à sua volta sairiam voando a mais ou menos 1.600 km por hora. Que é bem rápido, tá? Tipo quando o ônibus freia do nada e você cai. Todos os prédios iriam pro chão. E o oceano iria invadir todos os continentes em tsunamis gigantes. Um lado do planeta ia virar um forno e o outro um congelador. Basicamente, todos iríamos morrer abraçadinhos. Eu vou ler sua mente. Coloca o dedo na primeira lâmpada e quando eu falar troca, vai pra do lado. Quando eu falar troca de novo, pode ir pra da direita ou pra da esquerda. Beleza, troca. Troca e troca. Você escolheu em qual colocar, mas eu sei que não tá nem nessa e nem nessa. Beleza, continua com o dedo aí e agora troca. E uma última vez, troca. O seu dedo está aqui. Se eu acertei, se inscreve. Ela encontrou uma garrafa com uma mensagem dentro. Foi muito difícil tirar pra ver o que tinha, porque o papel era maior que a boca da garrafa. Mas eles finalmente conseguiram. E junto com o papel, acharam esse pó branco misterioso. Que lendo o papel, elas descobriram que eram as cinzas de uma pessoa. Só que no bilhete também tinha o celular do filho do falecido. E quando elas mandaram mensagem avisando o que tinham achado, ele respondeu, que da hora, boa viagem, hein? Ele pintou por cima das pichações e o pichador ficou puto. Escreveu vermelho onde o cara ia pintar. E ele realmente pintou. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho fora da pintura? Aí ele só lavou. Então aqui você vai lavar e aqui vai ser vermelho. Mas ele só pintou isso aqui. Plot, ele cansou e pintou. Aí ele pichou do outro lado pra ver o que acontecia. E ele pintou o prédio todo. Os filmes controlam a sua mente, mudando só a posição da câmera. Ele controla o que você sente. Quando ela fica embaixo e aponta pra pessoa, ela fica grandiosa. E por isso os heróis são filmados assim. Quando ela fica em cima, ele parece fraco e indefeso. E é usado quando alguém tá em perigo ou com medo. Devolve meu celular. A câmera torta faz o seu cérebro achar que tem algo errado e passa a sensação de perigo ou caos. E quando ela fica na altura do personagem, você confia nele e assim, dá pra tirar o sal da água do mar. Eu catei essa água da praia pra ver se é possível. Então botei ela na panela e comecei a esquentar. Porque teoricamente, se toda essa água evaporar, vai sobrar só o sal. Mas eu esperei e depois de 10 minutos a água já tava fervendo. Só que até agora eu não vi nada de sal. Então eu esperei mais e parecia que ia dar errado. Eu já tava pronta pra ir comprar sal no mercado até que a água sumiu e sobrou esse tantão de sal. Quem é mais limpo? Quem toma banho de noite ou de manhã? Quem banha
de manhã consegue acordar o corpo e remove todo o suor da noite anterior. Fora que vai pra escola ou trabalho com um banho recém-tomado. Mas quem banha de noite acumula as bactérias e sujeiras da cidade durante o dia. Mas tomando banho antes de dormir, você tira tudo isso e não leva pra cama. Enquanto quem toma banho de manhã, dorme acompanhado de toda a sujeira que acumulou durante o dia. Qual letra daria melhor cadeira? O Z parece uma boa ideia, mas é desnecessariamente alto. E pequenas pessoas como eu não conseguiriam alcançar. O V seria mais confortável porque tem mais apoio, mas você ia ficar muito apertado. O Y seria parecido, mas melhor, porque daria pra quase deitar confortável. Mas ele tem só uma perninha, que deixaria ele impossível de ficar em pé. Meu veredito, G. Tem um apoio perfeito. O quão raro é o seu rosto? Se você tem monocelha, você é raro, porque só 30% das pessoas do mundo tem a sobrancelha assim. Mas se você não tem nenhuma espinha, é parte dos 15% abençoados que não tem que lidar com essa merda. Só 5% das pessoas tem olho verde. Mas se você tem cílios duplos, é 1 a cada 10 mil pessoas. Por fim, se o seu arco do cupido faz um coraçãozinho, você é parte dos 30% mais raros. O like do YouTube mudou. Agora, de acordo com o tipo de conteúdo que você tá vendo, ele vira um negócio diferente. E eu passei horas tentando achar todos. Esse é o de carro e esse de educação. Em vídeos de cinema, fica assim. E de viagem, vira um avião. Nos de futebol, ele vira uma bola. E nos de culinária, garfo e faca. Pra terror, um bonequinho sai gritando. E dá um like nesse vídeo pra ver se a gente tem algum especial. Quando te criticarem, lembre, até as pirâmides têm avaliações ruins. Uma estrela, areia demais. Até eu conseguiria fazer isso em 30 segundos no Minecraft. Areia demais, a pirâmide era muito pontuda. E eu não pude escalar ela que nem Assassin's Creed. Muito velho, muito empoeirado. Parece que tá lá há décadas e ninguém atualiza o design. Tipo, pintar de vez em quando e tal. Eu odeio triângulos. Esse quadro se autodestruiu quando foi comprado por 1 milhão. Do momento que o leilão acabou, a arte foi completamente destruída. E todo mundo ficou em choque. Só que o que ninguém sabia é que o próprio artista tinha escondido esse triturador ali, só esperando a hora dela vender. Pra criticar o mercado da arte, que gasta milhões todos os dias. Aí a pintura toda ferrada foi vendida por 25 milhões. Cadê a outra metade do Coliseu? Caiu? Foi mordida por um gigante que tava com fome? Ele foi erguido basicamente pra fazerem espetáculos. Mas quando o Império Romano caiu, pararam. E ele virou um castelo que tinha igreja e até cemitério. Mas em 1349 teve um terremoto que derrubou uma parte dele. Mas ainda tinha sobrado bastante. Até que começaram a entrar nele pra roubar os seus materiais e ele ficou assim. A minha vida foi uma mentira, porque essa borracha não apaga a caneta. Eu sempre escutei que essa parte azul era feita pra apagar a caneta. Mas isso é mentira. Ela, na verdade, só é mais grossa e áspera do que outras borrachas, pra ser usada em papéis mais grossos. Só que quando você passa no papel normal, ela acaba rasgando ele de leve. E aí, qualquer coisa que esteja nele, inclusive caneta, vai com Deus nesse rasgo. Depois de ficar muito tempo com seu melhor amigo, você começa a falar igual ele, rir igual ele e até falar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é você perdendo a identidade. Esse é o efeito camaleão, em que o seu cérebro imita até as emoções do seu amigo pra tentar entender ele melhor. É por isso que quando ele tá triste, você também fica. Então isso não é ser copião, é o nível mais alto de amizade que dá pra chegar.